Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque o que você vai ouvir pode ser o começo de uma virada na sua vida. Uma virada muito maior do que você imagina, pode acreditar. Se você aplicar de verdade os hábitos que eu vou te mostrar aqui pelos próximos 7 dias seguidos, a sua energia pode mudar, o seu foco pode mudar, a sua disciplina pode mudar e principalmente a forma como você conduz a sua vida, os seus negócios e o seu trabalho. Você vai começar a entrar em outro nível. E eu já quero te dizer uma coisa agora logo de cara. Prosperar não é só ganhar dinheiro, tá? Prosperar é ter clareza mental, é ter força emocional, é conseguir produzir melhor, manter constância, parar de viver no improviso e começar a sentir que a sua vida finalmente está andando na direção certa. O problema é que a grande maioria das pessoas quer uma vida melhor, sim, mas continua alimentando hábitos que destroem essa possibilidade. Quer acordar bem, mas dorme mal. Quer ter foco, mas começa o dia entregando a mente ao celular. Quer crescer, mas não aprende com consistência. Quer melhorar de vida, mas vive cercado por ambientes e pessoas que puxam para baixo. E o resultado disso é sempre o mesmo. A pessoa até tenta mudar, mas logo volta para o padrão antigo e começa a acreditar que o problema está nela. Só que na maioria das vezes, meu amigo, o problema não é falta de capacidade, é falta de sistema, é falta de hábitos fortes o suficiente para sustentar a vida que você diz que quer. Neste vídeo eu vou te mostrar 8 hábitos que podem transformar a forma como você vive, trabalha, decide e cresce. E fica comigo até o final, porque o último hábito na prática é o que separa as pessoas que realmente prosperam das que só passam a vida inteira tentando. Mas agora, se esse assunto te interessa de verdade, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe este vídeo com algum amigo que precise de uma virada na vida. E claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, mas agora vamos direto ao que realmente interessa. Eu vou começar já logo de cara acabando com um sonho que muita gente tem. Presta atenção, hein? Prosperidade não surge de um grande momento mágico. Ela surge da repetição inteligente de pequenas decisões que mudam a sua trajetória sem fazer barulho, especialmente no começo. E é por isso que o primeiro hábito é tão importante, porque muita gente acha que o dia começa quando abre os olhos, mas na verdade o seu amanhã começa muito antes disso. Bom, olha, então vamos lá, vamos direto para o hábito número 1, que é: vença o amanhã ainda hoje à noite. Olha, a maioria das pessoas subestima totalmente o poder da noite. Vive como se a noite fosse apenas o fim do dia, quando na verdade ela é a plataforma de lançamento do dia seguinte. O seu amanhã é vencido ou perdido na noite anterior, pode acreditar. Isso parece simples, mas muda absolutamente tudo. Olha só, uma manhã produtiva quase nunca nasce de uma noite bagunçada. Se você dorme tarde, termina o dia no caos, vai para a cama com a mente lotada, sem clareza sobre o que precisa fazer no dia seguinte, e ainda termina o dia jogando no celular ou rodando as redes sociais, o mais provável é que você acorde lento, cansado, reativo e sem direção. E aí a pessoa diz que o problema é falta de motivação. Não é. O problema é que ela está sabotando o próprio dia antes mesmo dele começar. Olha, gente que prospera de verdade leva a noite a sério. E não porque vive uma vida chata ou engessada, não, mas porque entende uma lógica que muda o jogo. Descanso, clareza e preparação são alavancas de performance. A noite precisa ter um ritmo de desaceleração, um fechamento, um tipo de aterrissagem, porque você não é uma máquina que aperta pause e desliga instantaneamente, claro, né? Se a sua mente vai para a cama em rotação máxima, ela não descansa de verdade. Por isso, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é planejar o seu dia seguinte antes de dormir. Não de forma complicada, não é disso que eu estou falando, não estou falando para fazer uma planilha complicada, nada disso. É simplesmente olhar para o amanhã e decidir o que realmente importa.
quais são as prioridades, o que precisa acontecer para o dia dar certo, o que você não pode deixar de fazer. Isso dá clareza, isso tira peso da cabeça, isso te impede de acordar e gastar energia decidindo do zero o que você vai fazer. Outra coisa importante é colocar para fora todas as coisas que estão pendentes mentalmente. Conversas pendentes, tarefas, ideias, preocupações, lembretes, coisas que você não quer esquecer. Quando isso fica girando solto na sua cabeça, o seu cérebro não desliga, ele continua em estado de vigilância. Então escreva, jogue no papel, tire da mente e coloque em um lugar visível. Isso acalma o seu sistema. E aqui tem um detalhe que pouca gente respeita. Ter um horário para dormir é tão importante quanto ter um horário para acordar, não é? Muita gente tem alarme para levantar, mas não tem alarme para desacelerar para a hora de dormir. E isso gera um problema enorme, porque a pessoa vai empurrando à noite, empurrando, vai adiando o sono, vai se convencendo de que é só mais um videozinho que vai assistir, mais um episódio que vai assistir, mais um pouquinho nas redes sociais, e que isso não faz diferença. Só que faz. E a conta chega de manhã. Se você quer prosperar de verdade, você precisa parar de tratar o seu sono como sobra. Sono não é prêmio, sono é base. Uma mente cansada toma decisões piores, existe menos as distrações, fica mais emocional, menos estratégica, menos criativa e menos disciplinada. E se o seu dia seguinte depende da qualidade das suas decisões, então a sua noite virou uma questão muito mais séria do que parece. Bom, mas agora vamos para o hábito número 2, que é: proteja a sua manhã como a parte mais importante do seu dia. Olha, agora eu quero falar de uma parte do dia que praticamente define o restante dele: a primeira hora da manhã. A maioria das pessoas perde esse momento precioso sem perceber. Abre os olhos e em poucos segundos já entrega o cérebro para o mundo. WhatsApp, notícias, Instagram, e-mail, notificações, problema dos outros, urgência dos outros, agenda dos outros. E aí o dia já começa totalmente contaminado por reatividade. Quem prospera de verdade faz o oposto. Entende que amanhã é uma espécie de território sagrado. Não porque gosta de ritual bonito, não é isso, claro, né? Mas porque sabe que os primeiros minutos do dia programam o estado mental das horas seguintes. Se você começa no caos, você vai passar o dia tentando se recuperar. Se começa com presença, energia e direção, o resto do dia tende a fluir muito melhor. Existe uma lógica muito forte nisso. Corpo liga a mente. Quando você acorda e já coloca o corpo em movimento, muda o seu estado mental. Isso é real, não é papo motivacional, é ciência. Movimento físico altera energia, foco, humor e até sua disposição para agir. Por isso, uma manhã boa não deveria ser deixada para a sorte. Ela precisa ser bem desenhada. A primeira grande decisão é fazer um jejum de estímulos logo ao acordar. Nada de mergulhar no feed do Instagram, TikTok, nada de ir para notícia negativa, nada de abrir a caixa de entrada dos seus e-mails e deixar sua cabeça ser sequestrada pelas prioridades dos outros. Você precisa começar o dia com o controle da sua própria atenção. E isso vale ouro. Depois disso, mova o corpo. Não importa se é academia, caminhada, exercício em casa, corrida leve, bicicleta, alongamento, seja lá o que for, qualquer atividade que te faça suar um pouco e acordar de verdade, tá valendo. O ponto não é performance atlética aqui, tá? O ponto é ligar o seu sistema, destravar a inércia, acordar a mente através do corpo. Tem gente que passa o dia inteiro tentando produzir com um corpo que está ainda dormindo. Isso cobra um preço enorme, em produtividade principalmente. E por mais simples que pareça, hidratação importa muito mais do que a maioria das pessoas admite. Você passou horas sem ingerir líquidos e quer que seu cérebro performe no máximo? Não faz sentido. Um copo grande de água ao acordar já muda bastante o seu estado. Olha, pequenas coisas assim podem parecer irrelevantes para quem pensa só em grandes mudanças, mas é exatamente esse tipo de hábito simples que cria a base para a prosperidade. Agora, eu quero te falar uma coisa importante.
Se a sua manhã é sempre bagunçada, sua vida começa a parecer mais difícil do que realmente precisa ser por causa dessa bagunça. Porque você está tentando construir o dia em cima de um início fraco. E se isso se repete tanto que vira identidade, aí a coisa desanda completamente. Olha, às vezes a pessoa precisa de mais coisas para proteger de verdade a primeira hora do sono. Prosperar exige começar melhor, não é começar perfeito, é melhor. E amanhã é um dos lugares mais importantes para isso. Bom, agora eu vou falar sobre os hábitos 3 e 4, que são: limpe a mente e alimente a mente. Olha, prosperar também depende da qualidade da sua vida mental. E aqui entram 2 hábitos que, quando somados, mudam radicalmente a forma como você pensa, decide e cresce. Escrever para limpar a mente e aprender para expandir a sua mente. Vamos começar pela escrita. Muita gente vive num estado constante de ruído interno. Tem preocupações demais, pensamentos demais, medos demais, tarefas demais, lembranças demais e ansiedade demais. E tudo isso vai se acumulando até a mente ficar parecendo um quarto bagunçado onde você não encontra mais nada. Neste estado é muito difícil ter foco, clareza e direção. A pessoa vive reagindo ao que sente, ao que pensa e ao que teme, sem criar distância entre ela e o próprio caos mental. Escrever cria essa distância. Quando você coloca as coisas no papel, elas saem da cabeça e ficam visíveis. E isso, meu amigo, muda tudo, porque enquanto alguma coisa está só dentro da sua mente, essa coisa parece maior, mais confusa e mais ameaçadora. Quando vai para o papel, você consegue olhar, organizar, separar, enxergar e decidir. É por isso que esse hábito é tão importante. Ele transforma emoção difusa em alguma coisa concreta e processável. Para isso, uma prática muito útil é fazer um despejo mental pela manhã. Você vai entender. É escrever tudo que está te preocupando, ocupando por dentro, problemas, ideias, conversas pendentes, receios, tarefas, lembranças, qualquer coisa. Depois disso, escolha 2 prioridades reais para aquele dia. 2, não 10, tá? Não uma lista infinita que só vai te dar a falsa sensação de produtividade. 2 coisas que, se foram feitas, já fazem aquele dia ter valido a pena. Isso cria foco. E completar isso com um momento de gratidão é mais poderoso do que parece, tá? Porque gratidão direciona a sua atenção. E você sempre vai fortalecer aquilo que alimenta com atenção. Quando você treina o cérebro para reconhecer valor, progresso e presença até nas coisas pequenas, você deixa de viver no automático da escassez. E isso muda o seu estado emocional ao longo do dia. Bom, agora eu vou falar sobre aprendizado diário. Se você quer prosperar, precisa aceitar uma verdade que é simples e básica. Se você ainda não chegou aonde quer, é porque ainda não sabe tudo o que precisa saber. Isso é uma coisa óbvia. Isso não é motivo para desânimo, é motivo para responsabilidade, porque significa que existe uma ponte clara entre você e a sua próxima fase, que é aprender conhecimento. Pessoas que prosperam alimentam a mente todos os dias, nem que seja pouco, nem que seja uma leitura de 10 páginas, nem que seja alguns minutos de estudo real. O ponto aqui é manter o cérebro em crescimento, porque quem para de aprender começa a repetir as mesmas decisões, os mesmos erros e continua com os mesmos limites. Só que aqui existe um detalhe que é essencial. A questão não é consumir conteúdo por consumir. A questão é estudar o que você precisa para aplicar agora. A maioria das pessoas aprende por precaução, aprende por aprender. Prosperidade cresce quando você aprende por necessidade, ou seja, para resolver problemas reais da fase que você está vivendo. Isso acelera demais a evolução porque transforma conhecimento em ferramenta prática. E assim que você encontrar uma ideia útil, você pode aplicar rápido. Conhecimento que não vira ação, vira acúmulo. E acúmulo sem aplicação não transforma vidas. Se você quiser fixar ainda mais o que aprende, ensine. Fale com alguém, compartilhe, explique, publique uma reflexão. Ensinar obriga você a organizar melhor o que você aprendeu, o que você entendeu. Mente limpa e mente alimentada.
essa combinação é fortíssima. Uma tira o excesso, a outra amplia a capacidade. E prosperidade, meu amigo, gosta muito dessa combinação. Bom, agora eu vou explicar os hábitos 5 e 6. Desenhe o ambiente e meça o que importa. Olha só. Agora nós entramos em uma parte que quase todo mundo subestima. O ambiente em que você vive e os números que você acompanha. Esses dois elementos têm um poder imenso sobre a sua prosperidade porque influenciam o seu comportamento de forma contínua, silenciosa e muitas vezes invisível. Vamos começar pelo ambiente. Muita gente acredita que prosperar é só questão de força de vontade, mas não é, tá? O ambiente molda sim o seu comportamento, ele facilita ou dificulta decisões, ele te aproxima ou te afasta do tipo de vida que você quer construir. Você pode ter uma ótima intenção, mas se tudo à sua volta puxa para o lado contrário ou para o fundo mesmo, a chance de você escorregar aumenta muito. Por isso, pessoas que prosperam desenham o ambiente para que a decisão certa seja mais fácil. Elas não confiam apenas na disciplina do momento, elas ajustam o cenário. Se querem comer melhor, tiram de perto o que sabota. Se querem ler mais, deixam um livro visível. Se querem trabalhar com foco, organizam um espaço para poder sentar e trabalhar com esse foco. Se querem reduzir distrações, afastam os estímulos. Parece simples, mas faz uma diferença absurda. Olha, o mesmo vale para pessoas. Quem está à sua volta aumenta ou diminui seu padrão, eleva ou enfraquece a sua ambição, alimenta ou sabota a sua visão. Tem gente que, quando entra na sua vida, te faz querer ser melhor. Tem gente que só drena a sua energia, reduz seu ritmo, zomba das suas metas e normaliza uma vida medíocre. Prosperidade raramente cresce em ambiente que recompensa a mediocridade. Você precisa olhar com honestidade para isso que eu acabei de falar. O seu ambiente físico facilita seus hábitos ou atrapalha? Pensa nisso. As pessoas mais próximas te puxam para cima ou para baixo? Porque se você ignora essas perguntas, você pode passar anos tentando vencer num terreno que foi montado contra você. Bom, agora vem o 6º hábito, que é medir o que importa. Vamos lá. Prosperidade exige contato com a verdade. E verdade aparece com muito mais clareza quando você mede. O que não é medido tende a virar suposição, desculpa, distorção emocional ou negação, muitas vezes. Quando você mede, você enxerga. E quando você enxerga, você pode ajustar. Isso vale para dinheiro, para saúde, para produtividade, para leitura, para vendas, para hábitos, para o seu sono, para qualquer área da sua vida. Se alguma coisa importa para você, deveria existir algum tipo de acompanhamento, concorda? Não para te aprisionar, mas para te dar a consciência. Os números não existem para te julgar, eles existem para te mostrar a realidade. Muita gente não prospera porque evita encarar números, não quer olhar o extrato bancário, não quer acompanhar gastos, não quer medir peso, não quer registrar desempenho, não quer ver conversão, não quer olhar para os resultados. Só que fugir dos números não melhora a situação, só diminui a sua capacidade de agir sobre essa situação. Uma forma muito importante de começar a definir uma métrica principal para cada objetivo importante da sua vida. Um número que dê um norte, alguma coisa que realmente mova o resultado naquela área. Depois disso, registrar todos os dias ou semanalmente, dependendo do caso. Esse hábito cria consciência e também cria uma conexão mais emocional com o próprio crescimento. Você passa a ver progresso, identificar falhas e ajustar rota com mais facilidade e velocidade. Prosperar não é viver no escuro torcendo para que as coisas melhorem. Prosperar é construir um sistema que te ajude a enxergar com muita clareza e agir com inteligência. E ambiente mais medição cria exatamente isso. Bom, vamos lá, agora vamos ver o hábito número 7, que é lute para manter a consistência, como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende, tá? Bom, agora eu quero falar de uma força incrível que pode acelerar ou destruir a sua prosperidade. Consistência. Quando a sua vida entra em um estado de consistência, parece que tudo entra no trilho certo. Você acorda melhor, você faz o que precisa fazer, você toma boas decisões.
você sente o progresso acontecendo e começa a criar uma espécie de fluxo positivo. Nesse estado, as coisas parecem andar, e não é mágica, é acúmulo, é consistência. A grande questão é que a consistência precisa ser protegida, porque ela é muito mais fácil de perder do que parece. Um simples descuido e você reduz o ritmo por um dia. O segundo descuido acaba virando uma redução de uma semana. Uma semana vira um retrocesso que te faz sentir como se estivesse de volta ao ponto zero. E aí muita gente desiste. Pessoas que prosperam entendem isso, por isso elas lutam para manter a sequência, a consistência. Não deixam uma falha pequena virar uma queda longa, não deixam um escorregão atrapalhar tudo. Elas sabem que todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo escapa às vezes. A diferença é que elas não transformam um erro em abandono. Existe uma regra muito boa para isso. Não deixe um deslize virar uma ladeira. Perdeu um dia? Tudo bem, mas não perdeu dois. Errou uma refeição? Tudo bem, vai para a segunda. Mas não pode falhar com compromissos. Você tem que ajustar tudo rápido. O que destrói prosperidade não é o tropeço, é o abandono. E aqui vai um ponto importante. Muita gente acha que consistência depende de motivação alta. Não depende, guarda isso. Depende da proteção da rotina, depende da ação mínima constante, depende de entender que feito é melhor que perfeito. Se você está esperando a condição ideal para retomar o ritmo, talvez esteja prolongando demais a interrupção. Outra coisa que mata mesmo a consistência é a exposição constante a pessoas, lugares e conteúdos que te puxam para o lado errado. Olha só, se você percebe que alguma coisa derruba sua energia, destrói seu foco ou enfraquece sua disciplina, trate isso com seriedade, porque prosperidade também exige capacidade de se afastar do que te sabota. E tem uma coisa que muita gente de alto desempenho faz errado, presta atenção, é não celebrar o progresso, não reconhecer pequenas vitórias, não parar para sentir que está avançando. E isso é perigoso, porque sem reconhecimento interno, o seu cérebro começa a achar que o esforço não vale a pena. Comemorar conquistas, mesmo que pequenas, fortalece a sensação de continuidade. E continuidade é o combustível da consistência. Olha só, se você quer prosperar de verdade, aprenda a respeitar o poder da consistência. A sua vida não vai mudar em um grande salto. Ela muda quando você protege dias bons o suficiente para que eles se transformem em semanas boas, depois em meses bons, depois em uma nova identidade boa. Bom, e finalmente chegamos ao hábito número 8, que é escolha o difícil, porque é isso que te constrói. Olha, agora chegamos ao hábito mais importante de todos, então presta atenção. E talvez esse seja o menos agradável. Se você realmente quer prosperar, vai precisar aprender a escolher o difícil, sempre que for possível, porque aqui vai uma lei brutal da vida. Escolhas fáceis geralmente criam vidas difíceis, escolhas difíceis geralmente criam vidas melhores. Ficar na cama é fácil? É. Treinar é difícil. Gastar por impulso é fácil? É. Organizar as finanças é difícil? Sim. Reclamar é fácil, evoluir é difícil, distração é fácil, disciplina é difícil. E o ponto central é o seguinte: o que constrói você quase nunca é o caminho mais confortável. Prosperidade é resultado da sua capacidade de suportar desconfortos intencionalmente. Aquela dificuldade que você escolhe porque sabe que ela está te moldando. Isso é muito diferente do sofrimento desorganizado da vida reativa. Uma coisa é o estresse de quem foge de tudo e depois precisa lidar com as consequências. Isso é uma coisa. Outra coisa é o estresse de quem escolhe fazer o que precisa ser feito para crescer. Quem prospera aprende a reinterpretar o difícil. Ao invés de dizer, isso está difícil, então talvez ela deva parar e pensar coisas como, isso está difícil apenas. Então talvez eu esteja sendo forjado só porque está difícil. Essa mudança de leitura pode ser muito poderosa, porque deixa de pensar que isso é uma punição e ver que você está usando isso apenas como um passo para sua futura prosperidade. Olha,
O vencedor não é o que nunca encontra uma parede na frente, é o que continua mesmo quando a parede apareceu. É por isso que gente forte parece diferente, não porque nasceu especial, de jeito nenhum, mas porque escolheu o difícil tantas vezes que construiu uma identidade em cima disso. Se você quiser começar a viver isso na prática, escolha um desafio que te assuste um pouco. Algo que exija crescimento, pode ser financeiro, físico, mental, profissional, seja o que for. Alguma coisa que te obrigue a sair do automático, da sua zona de conforto. Depois, assuma esse compromisso de forma clara. E quando vier a vontade de fugir, interprete isso como parte do processo, não como um sinal para parar. Olha, a vida que você quer está do outro lado de um monte de escolhas desconfortáveis que a maioria das pessoas evita. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca chega lá. Depois de tudo que você ouviu aqui, eu quero que você entenda que a sua prosperidade está mais perto do que parece. Eu quero terminar este vídeo com uma verdade que talvez você não perceba hoje, mas que pode mudar a sua forma de agir a partir de agora. A vida que você quer pode estar muito mais perto do que você imagina, e isso não é apenas uma frase motivacional bonitinha não, tá? É lógica acumulada. Às vezes você acha que precisa de anos para mudar tudo, enquanto na verdade 1 mês, 2 meses, 6 meses de hábitos certos já começam a produzir uma diferença visível. Às vezes você pensa que está muito longe, mas o que falta não é milagre, é sequência, é consistência, é escolher o difícil por tempo suficiente, é parar de viver no improviso, é sair do piloto automático, é aplicar um hábito, depois outro, depois outro. Prosperidade não nasce de uma mudança teatral, nasce da soma de pequenas decisões inteligentes repetidas por tempo suficiente para criar uma nova pessoa. E quando você se torna uma nova pessoa, meu amigo, a sua vida inevitavelmente começa a refletir isso. Então, eu não quero que você saia deste vídeo só inspirado, eu quero que você saia comprometido. Escolha pelo menos um desses hábitos e comece hoje, não amanhã, hoje mesmo. Depois estabilize esse hábito e adicione o próximo, porque é assim que a transformação se sustenta. Bom, e se este vídeo te fez entender como pequenos hábitos repetidos podem mudar muito a sua vida, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com algum amigo que precise virar a chave e mudar. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!